Olá, você está no canal Facilitando o Entendimento Bíblico. Talvez você já deve ter ouvido essa frase: se eu sou a igreja, por que eu preciso de um templo? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o fato de igreja sermos nós e não um templo construído por homens, não significa que nós, a igreja, não precise de um templo para congregarmos. Pois somente em um prédio, ou seja, um templo, é que podemos cumprir perfeitamente a palavra congregar. A palavra congregar significa fazer ficar junto, juntar-se, reunir-se em uma congregação. Aliás, o escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele exorta acerca da importância de congregarmos e, obviamente, em uma congregação. Hebreus 10, 25 diz: não deixando de congregar-vos, como é o costume de alguns. Nesse texto, o escritor aos Hebreus ele está falando acerca da adoração coletiva na congregação, que é uma parte vital da vida espiritual da igreja. Não é possível ser igreja sem congregar. E nós precisamos entender que esse ato de congregar da igreja, ele se torna muito mais produtivo se isso for feito em um templo. Isso é tão interessante que até quando a igreja se reunia nas casas dos irmãos, eles faziam da casa dos irmãos um templo. Por exemplo, o apóstolo Paulo saúda a igreja que estava na casa de Priscila e Áquila. A casa de Priscila e Áquila, ela era transformada ali em uma espécie de templo para que os irmãos pudessem congregar e congregar presencialmente. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos o quanto Deus, ele valoriza o ato de congregar num templo. Por exemplo, em Êxodo capítulo 25, a partir do verso 1, Deus instrui Moisés a que Moisés construa um templo móvel, o tão famoso tabernáculo. O tabernáculo era um templo móvel onde o povo se reunia para cultuar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. E o próprio Deus disse: entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus valoriza tanto a importância do culto, do templo, no culto, presencialmente, é claro, que ele aceitou a ideia da construção de um templo em honra ao seu nome. Davi tem essa ideia em 2 Samuel capítulo 7, mas quem executa isso é Salomão, seu filho, em 1 Reis capítulo 7. E é importante observarmos que em 1 Reis capítulo 8, versículo 37, Salomão fala da importância de estar num templo, congregando e orando em tempos de crise, em tempos de pandemias, de pestes. Salomão diz lá: quando o teu povo estiver sofrendo a fome, a peste e pandemias, e eles vierem a esse local, o templo, e nesse local eles orarem, diz Salomão, escuta desde os céus, ó Senhor, a oração do teu povo. Então olha o tamanho da importância de um templo estar aberto para que a igreja possa orar, se fortalecer e congregar, queridos, em favor dos que estão sofrendo e orando e pedindo para que Deus intervenha e reverta essa situação. Jesus, o Filho de Deus, ele foi apresentado num templo ainda bebê, conforme Lucas 2, versículo 25. Com 12 anos de idade, Jesus foi ao templo e diz a Bíblia que ele passou 3 dias lá no templo. E em Lucas 2,49, Jesus chamou o templo de a casa do Pai. Olha o tamanho da importância desse lugar e da importância de nós estarmos nesse lugar congregando presencialmente. Porque se eu sou, de fato, um filho de Deus, eu tenho que ter prazer em estar no templo que é identificado por Jesus como a casa do Pai. Quando nós chegamos no livro dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a igreja em Atos, conforme Atos 2,46, eles estavam todos os dias no templo. Olha como a igreja valorizava o ato de estar no templo, de congregar, de buscar a presença de Deus. Então sim, a Bíblia diz que nós somos a igreja, mas também diz que essa igreja precisa estar em um templo congregando.
Mas o que é que nós estamos vendo hoje, irmãos? Infelizmente, hoje nós estamos vendo decisões sendo tomadas para impedir nós, a igreja, de nos reunirmos e cultuarmos ao nosso Deus em um templo. E a semelhança de Faraó, que escravizava o povo e quis impedir o povo de cultuar ao Deus deles, que iria libertá-los do Egito, esses homens, através dessas decisões, estão querendo nos impedir de cultuar e adorar o nosso Deus. É interessante que em Êxodo capítulo 8, versículo 25, Faraó disse assim a Moisés: vocês podem cultuar o Deus de vocês, mas façam isso aqui nessa terra. Faraó estava dizendo: vocês têm liberdade para cultuar o Deus de vocês, desde que vocês façam isso aqui nessa terra. Ou seja, cultuem, mas cultuem do jeito que eu disser, cultuem do jeito que eu ordenar e cultuem do jeito que eu mandar. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Aqueles que compõem o grupo dos poderosos na terra e que se assentam nas cadeiras mais importantes da nossa nação, estão também, à semelhança de Faraó, escravizando o povo. Não escravizando o corpo, mas escravizando a mente. Não escravizando através de chicotes, mas escravizando através de decretos. Eles, à semelhança de Faraó, estão dizendo: vocês podem cultuar, mas vocês podem cultuar do jeito que nós dissermos. Não presencialmente, mas via live. Não do jeito que vocês querem, mas do jeito que nós ditarmos. Mas nós precisamos entender que quem dita a forma e o modo da igreja cultuar não são os órgãos humanos, não são as autoridades humanas. Quem dita a forma e o modo da igreja cultuar é o Deus Todo-Poderoso através da sua palavra. Mas não se preocupem, assim como o Faraó, que tentou impedir o povo de cultuar ao seu Deus, não ficou impune, mas sentiu o peso da justiça de Deus através das 10 pragas ali no Egito, certamente os que estão hoje tentando impedir o povo de cultuar ao seu Deus também não ficarão impunes. Deus fará justiça sobre a terra. Eu quero concluir aqui esse vídeo lembrando aos irmãos uma frase de Lutero. Lutero, ele viveu em um tempo aonde o surto da peste negra ainda estava muito forte. Tanto que Lutero perdeu alguns amigos da faculdade por causa desse surto, dessa epidemia, né, que ocorreu. Então Lutero viveu ali num período onde ainda estava tendo muitas mortes causadas por esse tipo de pandemia, por esse tipo de peste, por esse tipo de doença. E alguém perguntou assim a Lutero: qual é a posição da igreja em meio a tudo isso? Há tantas pessoas morrendo, infectadas por essa doença. Lutero disse: o templo permanecerá aberto, a igreja, que somos nós, permanecerá congregando, e os pastores permanecerão trabalhando, porque somente os covardes e os mercenários, eles fogem em tempo de crise. Queridos, igreja é essencial. Nós somos a igreja, mas nós como igreja precisamos sim congregar em um templo, e congregar em um templo de forma presencial. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Não esquece aí de deixar o seu like e o seu comentário. Tchau, tchau.